todo mundo animadíssimo para verbos e pronomes. Na visão da FGV. Aqui não acontece muita coisa diferente não, tá, gente? Cada matéria é uma particularidade. Então, vamos dizer assim, na matéria de pronome, de verbo, a FGV é normal. Não tem nada de diferente em relação a outras organizadoras. Cobra muita passiva, cobra emprego de pronomes, colocação pronominal. Então, o que acontece é que, às vezes, essas questões são menos exploradas na prova. É problema, que a gente vai ter um volume muito grande de interpretação de texto e poucas questões de conteúdo mais aplicado. Paciência, é isso que a gente vai ter que encontrar na prova da FGV e é isso que a gente vai fazer aqui agora. E eu vou fazer essa lista mais feliz do que as outras que a gente já fez hoje. Sabe por quê? Porque eu comi um bolo de pote, aqueles bolo de colher, sabe? Colher suja aqui, ó. Tomei um cafezinho, então a gente já tá assim, super na vibe positiva para encarar os desafios das próximas questões que virão. Pessoal de Mosqueiro, Pará, um abração aí pro pessoal de Mosqueiro, Pará. Estamos ao vivo, tá, gente? O pessoal tava perguntando, é ao vivo mesmo? É ao vivo, hoje é ao vivo. Tem dia que não é, mas tem dia que é também. Semana que vem nós temos uma programação FGV, dia 29 às 14 horas. Nós vamos fazer uma prova completa. Então, uma prova com 30 questões. A gente vai gastar a tarde inteira nessa prova. Por quê? Porque é uma prova densa, com muitos conteúdos a serem revisados. Então, tem a oportunidade aí de acompanhar ao vivo terça-feira da semana que vem, também para a FGV. E além disso, a gente está começando a turma de fichamento, também ao vivo. Terça, quarta e quinta, só que às 19 horas. E segunda-feira a gente tem uma live super especial, mas aí é com o pessoal da pós-graduação. Mas enfim, é isso. Todo mundo aí tomou um cafezinho, todo mundo com energia positiva para mais 20 questões. Se der tempo, a gente já faz uma redação. São 2 listas de 10 e se der tempo, a gente faz uma redação sobre racismo estrutural, que é até um tema extra. Esse tema caiu muito em 2021, mas eu não desacredito neste tema. Eu acho que ele é um tema muito forte, que ainda merece o nosso olhar e é melhor eu fazer esse tema como extra do que pular, né? Então, a gente tem que trabalhar na segurança. Então, bora lá para a nossa aula de agora. FGV, verbo. Olha o que a gente tem. Só coisa boa. Bom, verbo e pronome, tudo, né, gente? Flávia, quais as matérias dentro desses 2 conteúdos que a FGV prioriza? Pronome, muito comuns, questões de pronome relativo, especialmente onde e aonde, tá? Eu vou colocar isso aqui só porque... o pessoal de Patos, na Paraíba, aqui em Minas também nós temos Patos, só que Patos de Minas. Pessoal aí. Questões de pronomes relativos, colocação pronominal. Emprego de pronomes pessoais. Uma coisa que outras bancas não costumam cobrar, mas a FGV gosta, é emprego de pronomes demonstrativos, tá? Não é raro aparecer isso aqui. Bom, o básico aqui, o que ela mais cobra, esses conteúdos. Quando de verbo, o que ela mais gosta, vozes verbais especial. Identificação e transposição de vozes também. Então, de uma maneira geral, vozes é um conteúdo muito cobrado e a banca gosta tanto de identificação, qual é a frase que está na passiva, qual é a frase que está na ativa, e a transposição também. Carga semântica de verbo. O que é a carga semântica? Eu tenho um verbo que indica um tempo duradouro, eu tenho um verbo que indica um passado anterior a outra forma passada. É mais comum do que uma questão hermética perguntando se a conjugação do verbo está adequada, mas não é impossível cair uma questão de conjugação, tá, gente? Então, é o que é mais comum, não quer dizer que, pensando especificamente na FGV, que a gente vai trabalhando esses conteúdos com base na banca, tá? Então, mais comum, carga semântica. Só que como a vida não é de mais comum,
Na nossa lista aqui, por exemplo, eu peguei questões bem heterogêneas da FGV acerca do tema verbo e acerca também do tema pronome. Então, eu tentei não repetir o enunciado. Por exemplo, eu de verbo, peguei uma de tempo composto, que é uma matéria importante, peguei uma de correlação entre tempos e modos, que aí puxa bem para o lado ali da FCC, que sempre cobra esse conteúdo, peguei uma de carga semântica, duas de vozes, então a gente vai trabalhando aí com cenários para você entender como que a FGV contempla esses conteúdos, tá? E aí, dito isso, porque eu acho que essa matéria é um pouco maior, a gente vai para as questões propriamente. Primeira questão, a frase, sempre observa o concurso, gente, porque eu acho que também assim, é um concurso de tribunal, para ver ali se está afim ao que você está fazendo. A frase em que a substituição de um termo anterior pelo pronome pessoal oblíquo sublinhado é feita de forma inadequada em... Bom, então eu estou pensando um termo anterior na própria frase. A FGV, às vezes, ela tira as frases de um jornal, de um livro de poesia, de um catálogo de trás da orelha. Então, não existia nesta questão um texto de referência, tá? A questão era exatamente desse jeito, autônoma. Então, a referência é uma questão de remissão textual, ela tem que estar dentro da própria frase, beleza? Então, olha o que a gente vai ter aqui. O desejo de conquista é coisa, isso aqui existe, é um arcaísmo, né? É uma variação da palavra coisa. O desejo de conquista é coisa realmente muito natural e comum. E sempre que os homens conseguem satisfazê-lo, são louvados. O desejo de conquista. Então, é isso aqui que a gente está avaliando. Uma questão que envolve mais a leitura da frase. Então, essa está certa. Existem dois objetivos na vida. O primeiro, o de obter o que desejamos. O segundo, o de desfrutá-lo. Então, o segundo objetivo, o de desfrutá-lo, de obter aquilo que desejamos. E o segundo, de desfrutar o que desejamos. Isso aqui está médio, mas você vai ver pior. Moral é o que te faz sentir bem depois de tê-lo feito. Tá, ter feito o quê? Então, nosso problema é ter feito o quê? Né? Moral é aquilo que te faz se sentir bem depois de tê-lo feito. Ter feito o quê? Não há referência no trecho. A caridade é o único tesouro que se aumenta ao dividi-lo. Dividir o tesouro. Eu adorei essa frase também, concordo plenamente. A virtude é como o percevejo. Para que exale seu odor, é preciso esmagá-lo, o percevejo. Essa daqui era médio, né? Existem dois objetivos na vida. O primeiro objetivo, o de obter o que desejamos. O segundo, o de desfrutar. De desfrutar o primeiro, né? Ou aquilo que conquistamos, mas tudo bem, dá para entender. No caso da letra C, não há uma referência. Então, não há referência no trecho, portanto, é a alternativa em que a referência está inadequada, beleza? Então, isso aqui é o que nós temos na questão número 1. Essa questão aqui, ela não envolve um conteúdo gramatical, né, gente? Na verdade, ela envolve um conteúdo meramente de sentido. Então, é só o sentido mesmo. Questão número 2. Assinale a opção que apresenta segmento em que o pronome demonstrativo empregado exerce uma função textual diferente das demais. O menino ia ter que ler aqui, e aí, ó, o drama dessas crianças tiradas dos braços de seus pais. Aí, menino, que crianças?
Os relatos são de solidão e desespero para essas famílias divididas. Elas vêm sendo recebidas por essa prática de hostilidade reforçada. Isso é inacreditável e ao tentar noticiar esse drama infantil latino-americano. Será que vocês perceberam o que acontece? Em todas as alternativas, ele usou um pronome que faz referência a algo que já foi dito. Então, não era isso, tá? O que ele estava cobrando aqui é essa função textual de pronome substantivo e pronome adjetivo. Já ouviram falar nisso? Certamente, né? Então, aqui, ó, os pronomes, todos eles, né? E os demonstrativos se incluem nessa lista, eles se dividem em pronomes substantivos e pronomes adjetivos. Pronomes substantivos, nós vamos lembrar assim, ó, S de substantivo, S de substituem. Pronomes adjetivos, A de adjetivo, A de acompanham o substantivo. Então, pronomes substantivos substituem o substantivo, S com S. Pronomes adjetivos acompanham o substantivo. Um mesmo pronome pode ser substantivo ou adjetivo, a depender o quê? Da frase, beleza? Então, vou começar aqui dando exemplos. Aquele rapaz... Só que aquele rapaz é aqui. É interessante, estuda para concurso, né? Tem potencial. Então, aquele rapaz. Muita coisa, muito é um pronome indefinido, não foi dita. Muita fazendo referência a coisa, beleza? E aqui, ó, eu saberia a verdade. Eu, pronome pessoal, né? Isso explica o caso. Isso, pronome também fazendo aí as vezes do substantivo. Então, os pronomes, eles podem se classificar em pronomes substantivos que substituem o substantivo e pronomes adjetivos que acompanham. Era isso que a FGV cobrou nessa questão. A menina falou, era isso? Era. Dessas crianças, aqui eu tenho um substantivo, eu tenho um pronome demonstrativo adjetivo. Essas famílias, família substantivo, eu tenho um pronome demonstrativo adjetivo. Eles vêm sendo praticadas, eles vêm sendo recebidas por essa prática substantivo, pronome demonstrativo adjetivo. Isso é inacreditável, pronome demonstrativo substantivo, né? Ocupa o lugar do substantivo, não acompanha termo. Ao tentar noticiar esse drama, esse pronome demonstrativo adjetivo também. Então, em todas as frases, a função textual, em todas as frases, a gente vai ter uma função o quê? Adjetiva, beleza? E no caso da letra D de dado, a gente tem uma função substantiva, de modo que a nossa resposta seja essa daqui. Ficou claro o que aconteceu? Esse drama, essa prática, essas famílias, e aí o esqueminha que explica essa questão é dividir pronomes substantivos, pronomes adjetivos, era o que estava pedindo a questão, não era propriamente uma questão assim, o pronome demonstrativo se refere ao que já foi dito, ao que vai ser dito, não era bem isso, tá? Bom, e aí vamos à próxima questão, 3.
A frase abaixo que apresenta erro no uso de pronome. E observe que a FGV não te deu, assim, muitas dicas, né? Erro em sentido bem amplo mesmo. Em se tratando de eleições, aqui tá certinho, ó, gerúndio precedido de em caso obrigatório de próclise, aquela foi a mais difícil. Em se tratando de eleições, eu tenho gerúndio, aí vai ser um caso obrigatório de próclise. Então, gerúndio precedido de em, caso obrigatório de próclise. Amemo-nos uns aos outros. No caso aqui, não se inicia frase com pronome oblíquo, portanto, eu tenho caso de próclise obrigatório, né? Então, não se inicia frase com pronome oblíquo átono, caso obrigatório de próclise. Alguém deseja segui-lo. Aqui era um caso facultativo. Eu poderia falar alguém deseja segui-lo, alguém deseja o seguir, ou alguém o deseja seguir. Esse verbo está no infinitivo. Você não está vendo o R aqui não, mas ele está. Ó. Eu posso fazer assim, ó, alguém o deseja seguir. Poderia fazer alguém deseja o seguir e poderia fazer alguém deseja segui-lo. Com verbo no infinitivo, a colocação é facultativa, né? E às vezes você não viu que era infinitivo porque o R foi suprimido, né? Alguém o deseja seguir, alguém deseja o seguir, alguém deseja segui-lo. Então, com verbos no infinitivo, a colocação é facultativa. Ele foi se afastando devagar. É meio feio? É, até porque outras construções são possíveis. Ó, ele se foi. Aí posso fazer ele foi-se. Ele foi se afastando. E posso fazer ele foi afastando-se. Aí a pessoa fala assim, ah, mas não pode. Pode, isso é gerúndio. Aqui, ó, gerúndio. Não pode é com particípio. Então, ele foi afastando-se, foi se afastando, foi se afastando, ele se foi afastando. Tudo certo. O que eu não posso ter? Eu tinha examinado-o vagarosamente. Isso não é de Deus. Deus não quer isso para a sua vida. Não se usa ênclise com particípio. Particípios não participam da festa da colocação. Então, não se usa ênclise com particípio. Particípio não participa da festa da colocação. Põe isso na sua cabeça. Particípio não participa da festa da colocação. Não se usa ênclise com particípios, beleza? Então, neste caso aqui, já sei que minha resposta é a letra E de estudei para passar no próximo concurso que eu fizer. De estuda que a vida muda, que você não vai achar isso aqui feio. Tem muita coisa feia, boa nessa vida. A gente é que fica julgando pela aparência e se perde por causa, né, vamos dizer assim, de um julgamento. A gente deixa de experimentar umas coisinhas boas. A gente olha, ah, não quero. Pois é, gente, ó. Não demos tanto crédito à aparência. Vamos na essência. Muita coisa boa nessa vida que não é tão bela. Pode ter certeza disso. Os melhores namorados que eu já tive não eram tão bonitos, mas eram mais esforçados, né? Até porque
Homem bonito tem mania de tirar a camisa e ficar olhando para si mesmo. Em vez do menino trabalhar por você, ele trabalha para si mesmo. Então é mais complexo, gente. Tem hora que não vale a pena. Tem hora que é melhor você apostar numa coisa menos bonitinha. Vamos revisar a colocação pronominal, que é bonita, faz sentido. Vamos começar com o seguinte, casos proibidos, e depois a gente vai falar de locuções, que é isso que apareceu aqui, ó, porque aí já é um drama e eu vou trabalhar revisando esses dois. Aqui também é uma outra locução, né? Um tempo composto. Trabalhando essas três possibilidades aqui com vocês, vocês entenderem essas locuções. Primeiro, nós vamos falar de casos proibidos, tá? Então, casos proibidos de colocação. Início de frase. Não se inicia frase, né? Com pronome oblíquo. Depois de ponto e vírgula. A gente sabe que depois de vírgula, gente, evita-se a próclise. E aí, nesse cenário, eu preciso avaliar as demais alternativas. A FGV não é uma banca que costuma considerar isso como caso proibido, mas é bom avaliar. Bancas que eu já vi trazendo esse caso como proibido. Instituto AOCP, depois de vírgula, considerou o uso do pronome oblíquo átono como errado. Já vi isso aparecer na banca IDECAN. Agora, o fato de aparecer não quer dizer nem que muda a regra, porque a regra ela fala o seguinte, havendo vírgula, evita-se a próclise. Então, a gente tem que avaliar o caso concreto da questão aqui, a gente pode deixar essa observação. Depois de ponto e vírgula é proibido, e havendo vírgula, evita-se a próclise. A vantagem de uma banca tipo Sebrasp, FCC, né, essas bancas maiores, é que elas trabalham isso aqui na literalidade. Evita, elas não vão considerar como errado. Agora, bancas, às vezes, um pouco menores, a FGV não é uma banca pequena, não, tá? Bancas um pouco menores, tipo o Instituto AOCP, às vezes pega uma regra que é de preferência e torna em uma regra de proibição. Aí isso é mais complicado, não faz tanto sentido. E recorrer, recorre, só que não quer dizer que vai ser deferido, né? Então, havendo vírgula, evita-se a próclise, a gente deixa ali no cantinho. Início de frase, depois de ponto e vírgula, depois de particípio, que foi o que a questão cobrou. E depois de futuros do indicativo. Tanto futuro do presente quanto futuro do pretérito. Então, eu falo assim, ó, se dedicava ao voluntariado. Posso ter se dedicava ou tem que ser dedicava-se ao voluntariado? Dedicava-se ao voluntariado. E nós vamos ter uma aula super animada e eu conto com a presença de vocês nesta aula para a gente trocar a aula por ovos de Páscoa, porque nós temos 400 crianças esperando ovos de Páscoa. Ai, Flávia, mas chocolate não alimenta. Eu entendo e por isso a gente faz outras ações envolvendo cesta básica, sopa. Toda quarta-feira a gente faz sopa aqui na minha casa. Se você morar em Belo Horizonte e quiser ajudar, está convidado para vir fazer sopa uma quarta aqui em casa e outras ações que a gente faz. Então, eu super entendo. Só que é o seguinte, o chocolate não alimenta fisicamente, mas ele mostra um eu me importo para essas crianças. Então, quando a gente sai só da materialidade, daquilo que é essencial, obviamente, né? Então, toda vez que a gente vai, por exemplo, levar para uma criança um brinquedo ou um chocolate, não é porque a gente vê a necessidade disso em relação a outras tantas necessidades que essas crianças têm. Mas é porque é uma hora que a gente tem de falar assim, olha, eu me importo, as pessoas que estão aqui, que são voluntárias, se importam e nós gostaríamos que vocês estivessem em outra situação. Então é por isso que a gente faz a aula solidária de Páscoa e é super útil e pode ter certeza de que vocês vão abrilhantar um dia mágico para muitas crianças. E aí, quem for de BH também está convidado para participar da ação no dia. A gente faz no sábado, porque no domingo de Páscoa, obviamente, a gente tem, às vezes, família, não dá para conciliar, mas a gente faz no dia, no sábado. E aí pula-pula, né?
algodão doce, o que você souber fazer, a gente arruma um serviço para você. Ano passado eu fiquei no pula-pula, eu fiquei descadeirada, né? Sobe menino, desce menino, sobe menino, desce menino, mas foi ótimo. Valeu super a pena. Então, estou contando com vocês para a nossa aula de Páscoa. Nós vamos mandar e-mail, convidar todo mundo. Vai ser uma aula bem legal, é uma aula solidária, vai ser muito boa e a gente vai corrigir muito exercício. Eu passo o domingo inteiro corrigindo exercício com vocês. Vocês têm como acessar a aula posteriormente. Em troca, só que você vai doar R$20 para comprar ovo de Páscoa. Na verdade, são 2 ovos de Páscoa, cada um de R$10. Então, se a gente tiver umas 200 pessoas, nós vamos conseguir os 400 ovos, tá vendo? Eu não vou participar da aula, mas eu quero comprar lá o ovo de Páscoa. Compra, vai valer a pena, gente, vai valer super a pena. E vai ser uma ação maravilhosa. Eu já estou sentindo a energia positiva. Bom, aqui, depois, então, de ponto e vírgula, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Lembrou-se da Páscoa. E aí, ó, se comprometeu a viver o seu sentido, né? Que o sentido da Páscoa é esse, né, gente? De comunhão. Então, não é se comprometeu, é comprometeu-se. Quem não mora em BH pode ajudar, se quiser vir, ou se quiser participar da aula, a aula vai ser online, né? A gente vai ter no presencial também. Vou colocar o certo de roxinho. Diferencial. Então, lembrou-se da Páscoa, comprometeu-se a viver o seu sentido, que é esse, né, gente? Depois de particípio, que é o caso que apareceu aqui, particípio não aceita ênclise. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó, havia expressado-se bem. Não posso fazer havia expressado-se. Eu tenho duas opções aqui, ó. Eu posso fazer assim, ó, havia-se expressado, que aqui o meu verbo, né, auxiliar, o pronome está enclítico em relação ao auxiliar. Havia expressado ou havia se expressado. Próclise em relação ao principal. Depois de futuros do indicativo também não posso. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Daria-me uma ajuda. Vocês vão me ajudar com a aula de Páscoa. Daria-me uma ajuda. Então, nesse caso aí, ó, não posso fazer isso aqui, tem que ser dar-me-ia. Então, dar-me-ia uma ajuda, beleza? Então, aqui a gente tem os casos proibidos. Lembrando que aqui, ó, hoje, por exemplo, se fala em empatia. Essa frase não é boa. Havendo advérbio seguido de vírgula, prefere-se a ênclise. Hoje fala-se em empatia. Então, a gente vai buscar aqui qual que é a melhor, né? Essa daqui é a mais adequada. Essa é a construção indicada. Então, não posso usar no início de frase, não posso usar depois de ponto e vírgula, não posso usar depois de particípio e não posso usar depois de futuros do indicativo. Aqui eu coloquei um futuro do pretérito, mas vamos supor que eu tivesse assim, ó. Resolverão-se os problemas. Também não pode ser aqui, não. Resolver-se-ão os problemas. Os problemas serão o quê? Resolvidos. Resolver-se-ão. Então, pensamos nos casos proibidos. Mas sabe o que eu quero falar com vocês? Das locuções. Porque às vezes não fica bonito, a gente olha para a locução e fala assim, ai, achei estranho. Estranho não quer dizer errado, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que tirar é essa questão da aparência da nossa cabeça. Então, vamos pensar na colocação em locução. Se não for proibido, vai ser permitido.
tanto locuções simples quanto tempos compostos, né? Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Deixa eu colocar, tá. Vou fazer vários casos para você entender. Assim, ó, rapaz. Então, ó, pensei nessas locuções e tem o seguinte: havia esquecido do fato. Todos nós vamos usar o pronome se. Eu posso fazer se havia esquecido do fato? Não, porque não se inicia frase com pronome oblíquo, tá? Eu posso fazer havia-se esquecido do fato? Posso. O que vai ser havia-se esquecido do fato? Nesse caso, eu tenho próclise do auxiliar. Nenhum problema. Desculpa, ênclise do auxiliar. Ênclise do auxiliar, nenhum problema. Eu posso fazer havia se esquecido do fato? Posso fazer. Havia se esquecido vai ser próclise, porque tá antes, né? Só que do principal. Posso fazer aqui, ó, havia esquecido-se? Aqui não posso, porque não se usa ênclise com particípios. Particípio não participa da festa da colocação, beleza? Então, não se usa ênclise com o quê? Particípios, beleza? Bom, no caso aqui, não se inicia frase com pronome oblíquo. Vou colocar no singular para não errar a concordância. Então, o que pode? Vão sempre deixar em amarelo o que pode. Havia-se e havia-se esquecido, no caso dessa frase, beleza? Aí depois, o rapaz se não pode esquecer do fato. Flávia, existe isso? O rapaz se não pode esquecer do fato? Existe. O que é isso, gente? Apossínclise. O rapaz se não pode esquecer do fato, beleza? Então, neste caso aqui, eu tenho apossínclise. O rapaz se não pode esquecer do fato. É a possibilidade de colocação do pronome antes da palavra o quê? Atrativa. Então, apossínclise. O rapaz se não pode esquecer do fato. Depois, o rapaz não se pode esquecer do fato. Perfeito. O que é isso aqui? Próclise de que verbo? Do auxiliar. Tá certo? O rapaz não pode se esquecer do fato. Isso aqui já não pode, por causa da palavra o quê? Atrativa. Se não tivesse a palavra atrativa, tudo bem. Mas aqui não tem jeito por causa da palavra atrativa. Então, aqui, ó, ênclise proibida por causa da palavra atrativa. Então, ênclise proibida por causa da palavra o quê? Atrativa. Bom, depois eu tenho o rapaz não pode se esquecer. Isso aqui, tudo bem. Ainda mais que o verbo está no infinitivo, eu posso colocar próclise ou ênclise. O rapaz não pode se esquecer ou não pode esquecer-se. Mesmo tendo não, eu posso usar aqui ênclise por causa do infinitivo. Aqui, ó. Tenho esse e tenho esse. Com infinitivos, a colocação será sempre facultativa. Vou colocar em vermelhinho. Então, com infinitivo impessoal, a colocação será sempre o quê? Facultativa. Vou marcar o que pode. Apossínclise, próclise, próclise do auxiliar, próclise do principal, ênclise do principal. O que não pode?
Eu não posso usar aqui, por causa da palavra atrativa, ênclise do verbo auxiliar. Vai ser proibido nesse caso. Agora, não quer dizer que a frase está bonita, né? O rapaz se não pode esquecer do fato. O rapaz não se pode esquecer do fato. Tá vendo? A frase pode não ser tão bonita, mas ela é correta. Então, o que importa nessa vida é o fato. Está certo ou está errado? No caso aqui, essas frases estão adequadas. Depois, tenho lá, o rapaz se pode esquecer do fato. O rapaz pode se esquecer do fato, pode se esquecer e pode esquecer-se. Tudo vai poder, não tem palavra atrativa, ó. Então, eu não tenho nada que impeça essas colocações. Próclise do auxiliar, ênclise do auxiliar. Próclise do principal, ênclise do principal. Eu não tenho nada que proíba, né? Então, eu tenho casos possíveis aqui, ó. Próclise ou ênclise do auxiliar. Próclise ou ênclise no principal. Então, o rapaz se pode esquecer, pode se esquecer, pode esquecer-se do fato. Tudo isso aí pode. Aqui, ó, próclise, o rapaz se poderia esquecer. Aqui não pode. Aqui pode, aqui pode. Olha por que aqui não pode. Por causa do futuro, ó. Futuro não aceita ênclise. Então, o rapaz poderia se esquecer, não pode, ó. Futuro não aceita ênclise. De hoje. Nossa, Flávio, isso para mim é difícil demais. É treino, gente. Quando você for fazendo muitas questões, você vai perceber que não é tão difícil assim. A gente é que às vezes vê uma questão, olha para isso aqui e fala assim, nossa, que zona. Não, calma, que fazendo muito exercício tudo dá certo. Ó, a gente pode usar próclise do auxiliar. No caso aqui, próclise ou ênclise no principal, porque ele está no infinitivo, né? E aqui eu ainda poderia usar a mesóclise, só para lembrar que eu poderia fazer assim, ó, o rapaz poder-se-ia. Isso estaria também certo, poder-se-ia. A mesóclise seria lícita porque o verbo está no futuro. Então, tudo que está em amarelo é que pode ser feito, beleza? Então, as construções em amarelinho são construções lícitas. E aí, minha ideia foi te mostrar o seguinte, não confia no ouvido, porque a gente vai confiando no ouvido, né? E às vezes erra a construção. Há frases que não estão tão audíveis e que mesmo assim estão adequadas à norma culta. E há outras coisas que a gente fala a vida inteira e quando você vai aos interviews da vida, né? O menino tá lá, ele interviu, aí um dia ele descobre que o certo é interveio. Ele fala, ele conviu, um dia ele descobre que é conveio. Acontece nas melhores famílias. Beleza? Esse esqueminha aqui? Então, quando dá colocação em locuções, tudo é possível, desde que não seja proibido. Nós tiramos os particípios, nós tiramos a questão do futuro. Então, o que não podia, a gente já tirou. E na nossa questão aqui, ó, ele foi se afastando devagar. Eu poderia fazer ele se foi afastando, ele foi se afastando, ou ele foi afastando-se devagar. Eu tinha examinado, não posso fazer isso. Ah, então o que eu posso fazer aqui, Flávia? Pronome reto não atrai. Eu o tinha examinado, eu tinha o examinado. Então, só não posso pôr aqui, tá? Então, não se usa ênclise com verbos no particípio. Aqui também a gente marcou algumas outras opções.
já sabemos que com infinitivo impessoal, né, a colocação vai ser sempre facultativa, então isso também é importante. E aí a gente já aproveitou para revisar. Essa questão não estava difícil, né, gente? Essa questão estava bem tradicional. Só que aí eu estou aproveitando para revisar algumas coisas com vocês, tá? Então a gente revisou, por exemplo, o que é a apossínclise, que é a colocação do pronome antes da palavra atrativa, né? Então, beleza. Então, fechamos essa questão 3, letra E. Nosso esqueminha lá, ó, a gente fez primeiro esse daqui, de casos proibidos. Ressaltamos que, havendo vírgula, evita-se a próclise, a gente vai ter que avaliar. E aí fizemos um outro aqui da colocação em locuções, só para a gente entender que nem tudo que fica ruim aos nossos ouvidos está inadequado quanto à norma culta, tá? E aí nós estamos agora na questão 4. Quanto menos tempo tenho para praticar as coisas, menos curiosidade sinto de aprendê-las. Ah, olha a frase para você assim. Quanto menos tempo tem de praticar as coisas, não vai fazer exercício, que curiosidade você vai ter de fazer exercício, né? Então tem que fazer muito exercício. Menos curiosidade sinto para aprendê-las. As coisas. Coesão. Referencial. Anafórica. Né? O pronome retoma coisas. Esse tipo de questão aqui, ó, super caidor de com força mesmo. Então, olha o que eu tenho. Na frase, o pronome las retoma coisas, já é isso, beleza? Enfatiza com redundância um termo anterior. Não tem redundância e não é enfatiza, ele retoma. Retoma um termo. Destaca o termo mais importante da frase. Não existe mais importante, né? Não tem isso. Tudo na frase é importante, é um conjunto das ideias ali, né? Que trabalha a estrutura. Antecipa um termo a ser citado. Não antecipa, recupera, né? É uma coesão, como a gente já disse, anafórica. Refere-se ao vocábulo curiosidade para dar coesão. Feminino plural. Las, feminino plural. Quando dá retomada, a gente tem que observar isso, né? E curiosidade está no singular. Então, obviamente, isso é falso, né? Note que curiosidade está no singular. Então, falso, nada a ver. Retoma coisas, tá? Vou aproveitar aqui só para te explicar que existem dois tipos de coesão referencial. Coesão anafórica. O pronome retoma um termo. E eu tenho o que a gente chama de coesão catafórica, já pensando em nomes na sua prova. Na coesão catafórica acontece isso aqui, ó, antecipa-se um termo a ser citado, né? Então, na coesão catafórica, o pronome antecipa um termo. Vou dar exemplo, tá? A vida é importante, encará-la é essencial. Então, encará-la, esse lá aí fazendo a retomada da vida, é um pronome anafórico, beleza? E vou aproveitar para dar uma referência catafórica. Precisava apenas disto. Um pouco de amor. Então, fazendo aí a antecipação do termo. Ô, gente, todo mundo precisa de um pouco de amor, né? Disto. E o lá aqui. Então, precisava apenas disto, um pouco de amor, fazendo aí referência àquilo que vai ser dito.
Beleza? E a gente já aproveita para falar em anafórico, catafórico, vai retomando. Também a gente tem as expressões deíticas. O que vai ser uma expressão deítica? Considerando o discurso. Então, nossa língua tem traços peculiares. Nossa língua, você sabe que é o português, porque eu sou professora de português, porque você fala português, porque estamos conversando em português. Então, o que te dá o cenário de que nossa língua tem um referente externo ao texto é o fato de estarmos conversando em português. Então, isso aí é uma referência deítica. Eu tenho 3 situações referenciais. Anafórica, já mencionei, retomo por um pronome. Catafórica, projetei o termo, né? Então eu coloco o pronome depois do termo. E tenho ainda a função deixis. O que é essa função deixis ou esse pronome deítico? Ele faz uma referência pragmática, contextual, quer dizer, fora do texto. Nosso país, infelizmente, vive encalacrado na corrupção. Nosso país, qual país? Qual país? Brasil, né? A gente espera que isso melhore, claro. A gente conta com isso. Eu sempre falo o seguinte, o Brasil é uma democracia jovem, gente. Se a gente comparar com outras democracias mais amadurecidas, nós estamos caminhando. A passos lentos? Sim, com certeza poderíamos ter avançado muito mais. Mas quando a gente compara com outras democracias consolidadas há mais tempo, até outro dia a mulher não votava, até outro dia as eleições no nosso país eram indiretas. Então a gente tem todas essas questões a serem pensadas. Então, quando a gente fala nosso país está encalacrado na corrupção, a corrupção já fez parte do cenário de outros países que hoje vivem em cenários melhores. E a gente espera que isso também melhore. Então, coesão endofórica, exofórica, exatamente isso que a gente está trabalhando dentro do nosso contexto de nomenclatura, porque é importante o aluno pensar nisso, né? Dentro do texto e fora do texto. E aí, 5, eu tenho uma frase de Francis Bacon, aparece em língua portuguesa da seguinte forma: só se pode vencer a natureza obedecendo-a. O que acontece é que o verbo obedecer, e você teria de saber isso previamente, é transitivo indireto, né? Regido pela preposição a. Então, nesse caso, transitivo indireto, preposição a. Aí a gente tem assim, ó, a frase mostra alguns problemas da norma culta que consertados fariam a mesma frase ficar mais adequada, da melhor maneira, do seguinte modo. Bom, só se pode vencer a natureza, vírgula. Aqui faltou vírgula, né? Claramente. Flávia, e esse pronome? Aí você vai deixar aqui, ó. Só se pode vencer a natureza obedecendo-a. Então, nesse caso aqui, o pronome continua errado, né? Só se pode vencer a natureza obedecendo-lhe. A vírgula tá ok e o pronome eu pus assim. Por que o pronome eu pus assim? Bom, o pronome lhe deve ser empregado preferencialmente para pessoas. Agora, ressaltar, uma FCC da vida, por exemplo, ela usa o lhe para coisas à torta, à direita, em cima, embaixo, atrás, na frente. E por isso que cada cenário é um cenário. Então, eu sei que a forma pronominal lhe, ela é mais indicada para retomada de pessoas e que na retomada de coisas eu posso optar pelas variações ele, ela, eles e elas. Então é o que eu vou olhar ali. O lhe só para pessoas, Flávia? Não, não posso falar isso porque não é verdade. O lhe é preferencialmente para pessoas. Em alguns contextos ele tem função restritiva para coisas, que é o caso, por exemplo, de assistir no sentido de ver, visar no sentido de desejar, aspirar no sentido de desejar. Esses verbos não aceitam lhe. Então a gente pode pensar nisso aí. Mas aqui eu fui olhando e pensei assim, ó, beleza, aqui não atende a regência. A vírgula, só se pode vencer a natureza obedecendo a ela.
em comparação com esse para aqui, essa frase é melhor. Então, só se pode vencer a natureza obedecendo-a. No caso aqui é porque a gente está separando a oração reduzida de gerúndio. Então, como que se pode, né? O método de vencer a natureza é obedecendo a natureza. Então, é para separar a oração reduzida de gerúndio, essa vírgula, tá? Então, neste caso aqui, a nossa melhor resposta é essa daqui. Então, o que a gente vai falar sobre o pronome lhe, tá? E a sua variação, né? Ele não é proibido com coisas. Eu ressalto isso aí porque tem um monte de questão da FCC e eu sei que a gente está fazendo uma prova da FGV, mas já para deixar claro que não existe essa proibição. O lhe é proibido para pessoas? Não, mas havendo a outra opção de se usar, por exemplo, ele, ela, eles e elas, a gente opta por essas formas que elas são mais adequadas, tá? Então, o pronome lhe substitui termo com preposição e deve ser usado preferencialmente para pessoas. Então, a nossa melhor resposta vai ser essa. Só se pode vencer a natureza quando se obedece a ela, ao se obedecer a ela. Então, essa vírgula aqui separando a oração adjetiva, a oração, desculpa, reduzida de gerúndio. Ô Flávia, essa vírgula era obrigatória-íssima? Não, porque a oração adverbial está depois da principal, mas ela fica melhor, né? Então, como ele pede a mais adequada, considerando isso aqui, então só se pode vencer a natureza quando se obedece a ela, ao se obedecer a ela, tá vendo? Uma oração adverbial depois da principal, o que torna a vírgula facultativa, tá? Mas a gente já tinha a questão do lhe, que a gente vai avaliar nos dois cenários. Então, eu tenho aqui, ó, e aqui. Então, vou colocar assim, melhor com vírgula. Só para você não ficar achando que era obrigatória também. Melhor. Que é uma oração adverbial depois da principal. Então, só se pode, né, vencer a natureza obedecendo a ela, quando se obedece a ela, que eu fiz a versão desenvolvida para facilitar o seu raciocínio, tá bom? Então, o pronome lhe substitui termo com preposição, deve ser usado preferencialmente para pessoas. Eu não posso falar de proibição do lhe para coisas, porque não é verdade. Não pode aparecer. Agora, vai depender de banca para banca, né? Assinale a opção que mostra exemplo de voz passiva. Então, a primeira coisa que eu tinha que saber é o que é voz passiva. A pessoa já tinha que olhar e falar assim, tá, o que é voz passiva? Geralmente, a gente vai ter isso aqui, ó, sujeito paciente, né? O que quer dizer esse sujeito paciente? Sofre a ação expressa pelo verbo. Aí, dentro dessa lógica de voz passiva, a gente já sabe que tipo de verbo que vai formar, VTD ou VTDI. Existem algumas poucas situações de verbos transitivos indiretos que aceitam passiva, mas muito raro, em prova isso não costuma ser explorado. Eu tenho a passiva analítica, a passiva sintética, menos comum, mas às vezes explorada, a passiva reduzida. Sintética, também chamada de pronominal. Os dois nomes, né? Porque passiva analítica vai ter locução verbal. Essa locução verbal, geralmente formada por ser ou estar, que é o auxiliar de passiva, normalmente, né? Mais o particípio
do verbo principal. Então, essa locução assim. Passiva sintética, eu vou ter verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, mais o se. Esse se vai ser uma partícula apassivadora, obrigatoriamente. E passiva reduzida, ela vai ter que ter um verbo no particípio, uma forma nominal, vou colocar porque pode ser qualquer um. Com noção de passiva. Eu vou te dar exemplo de tudo para fazer mais sentido para você essas coisas, tá? Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó, a questão foi avaliada pelo diretor. Pelo diretor é o que a gente chama de agente da passiva, não é um termo obrigatório. A questão sujeito foi avaliada locução de passiva. Avaliou-se a questão sujeito paciente, partícula passivadora, verbo transitivo direto. Se há PA, não há OD. O objeto direto vira sujeito paciente. E passiva reduzida, eu falo assim, ó, a questão avaliada pelo diretor tinha fundamento. Então, a minha questão aqui, ó, avaliada pelo diretor é que é a minha passiva, né? A questão avaliada pelo diretor, eu tenho aqui no caso um particípio que marca a ocorrência de passivo. Então, eu estou procurando essas construções dentro das frases que a FGV me propôs. Beleza? Para a gente olhar o que acontece aqui. Assinale a opção que mostra exemplo de voz passiva. Então, na minha cabeça, eu já abri assim, ó, locução verbal, partícula passivadora ou forma nominal com noção de passiva. Sabe aquela coisa assim, ó, na mesma hora, eu já pensei assim, locução verbal, PA, forma nominal, que é forma do verbo, né? Com valor passivo. Aí eu fui analisar a questão, porque já sabia o que eu estava procurando. Não se faz arte com fórmula. Quem faz algo, arte, sujeito e o CPA. Não se faz arte com fórmula. Arte não é feita com fórmula, com certeza. A arte não é feita com fórmula. Para avançar, é preciso ser audacioso e subversivo. Então, arte não é feita com fórmula, não se faz arte com fórmula, arte não é feita com fórmula, beleza? Deveríamos considerar perdido cada dia em que não tenhamos dançado pelo menos uma vez. Adorei, então eu tô cheia de dias perdidos, porque eu adoro dançar, mas eu não tô dançando muito não. Então, deveríamos considerar isso aqui, ó, ativa, né? Que não tenhamos dançado, voz ativa também, nós dançamos, né? Viajar é estar constantemente emocionado, tudo ativo. Um quadro vive através de quem o contempla. O quadro vive, alguém o contempla. Ativa e ativa. Adoro contemplar quadro também. O viajante continua sendo o que mais importa numa viagem. Então, o viajante continua sendo quem mais importa. Super concorda. Então, o viajante é o ponto mais importante, não é a selfie, né, gente? Vamos falar a verdade, não é o retratinho que é o mais importante, é o que você desfrutou da viagem, tá? O que é a locução de passiva, então? Quando a gente pensa em locução de passiva,
Ser ou estar mais particípio, né? Então, eu falo assim, o exercício foi feito, a questão foi resolvida, a tarefa será desenhada. Tudo isso aqui são locuções de passivo. Então, o exercício foi feito, a questão foi resolvida, a tarefa será desenhada pelo rapaz. Então, nessas situações, a gente tem locução de passiva. A locução de passiva é uma estrutura verbal, né? Formada por ser ou estar mais particípio. Então, quando eu falo a questão foi avaliada pelo diretor, quer dizer que o diretor avaliou a questão, né? Eu falo assim, ó, o governo foi criticado pela ONU. Foi criticado, quer dizer que a ONU que criticou o governo. Então, o governo foi criticado pela ONU, quer dizer que a ONU criticou o governo, beleza? A questão foi avaliada pelo diretor, o diretor avaliou a questão. Então, nessas locuções, eu vou ter normalmente ser ou estar mais particípio. Flávia, pode aparecer algum outro verbo que não seja ser ou estar? É raro, mas existem outras situações. Vamos supor que eu tivesse, por exemplo, principalmente o auxiliar, né? Eu falo assim, ó, ele foi preso e continua preso. Então, eu tenho a passiva, que ele foi preso, e o ato de continuar preso também é passivo. Ou seja, ele não se prendeu, ele continuou preso, continuou na passiva também. Então, pode aparecer alguma situação assim, menos comum, mas aparece. Beleza? Até aí, como estamos? Então, já sabemos identificar a passiva. Então, peguei uma questão de identificação e peguei uma de transposição, que vai ser uma que a gente vai ver lá na frente, que também é interessante. Então, questão 6, letra A, de amanhã eu vou estudar português e eu estarei aqui para estudar com vocês. 7. No segmento narrativo, o ladrão arrombou o trinco da janela, levantou a vidraça, enquanto olhava para o interior do quarto. Enquanto olhava ao mesmo tempo, né? Esse ato de olhava, levantou e olhou, né? Observou de imediato que não havia ninguém no aposento. Então, quando ele observou, ele viu que não havia, observou que não havia. Esse aqui também, ó, junto com observar. No ato de observar, ele viu que não havia ninguém no aposento e ficou mais tranquilo depois que ele observou. Então, ó, o ladrão arrombou, o ladrão levantou a vidraça e aqui, junto com levantou, ele olhava. O ladrão observou. Junto com o ato de observou, ele viu que não havia ninguém. O ladrão ficou mais tranquilo. Ele arrombou, levantou, observou e ficou. Isso aqui é que mostra a passagem do tempo. E esses dois estão marcando simultaneidade. Então, as formas verbais que indicam sucessão temporal. Sucessão temporal é a passagem do tempo. Essas duas formas verbais aqui, ó, olhava e havia, que estão no pretérito imperfeito do indicativo, elas estão marcando outra coisa, ações simultâneas, né? A ação de olhar junto com a ação de levantar e a ação de haver junto com a ação de observar. Então, arrombou, levantou e observou. Isso aqui. Vou tirar, vou tirar, vou tirar, vou tirar, vou tirar.
Então, letra A. Tava difícil essa questão não, né? Ela tem a ver com você entender realmente o enredo. Aqui, ó, ele observou que havia, quer dizer, ele viu naquele momento que havia alguém no aposento, né? Que não havia, no caso. Então, estou olhando aspectos de sentido nessa questão de verbo e a sucessão da narrativa. A sucessão aqui marcando um aspecto cronológico mesmo. Beleza? Então, pegamos uma questão de voz, uma questão de sentido. Agora, vamos para a oitava. Assinale a frase cujas formas verbais mostram correspondência adequada de tempos e modos. Deixa eu só explicar o que é essa correspondência. A FCC, por exemplo, cobra muito esse conteúdo, a FGV menos, mas aparece. Olha quais bancas que costumam cobrar a correlação entre tempos e modos. A VUNESP, a FCC e a FGV também. Então, é uma matéria bem boa, assim, pra gente aprender, tá? A correlação entre tempos e modos, ela tem a ver com o alinhamento semântico da frase. Então, a gente tem aqui que é uma relação de alinhamento semântico e sintático dos verbos empregados na frase. Só para você experimentar essa lógica aqui, ó. Isso aqui só para você experimentar, tá? Olha o que eu tenho, gente. Eu tenho que sempre olhar em função de algum verbo, não tem jeito. Eu tenho que sempre olhar em função de algum verbo que está escrito lá, beleza? Então, no caso aqui, ó, quando ele chegou ao local, foi recebido por todos. Então, quando ele chegou ao local, pretérito perfeito do indicativo, eu combinei com pretérito perfeito indicativo. Ô Flávia, é sempre o mesmo tempo, pretérito com pretérito? Não, é isso que eu quero te mostrar. Eventualmente eu vou combinar um pretérito perfeito com um imperfeito, eu vou combinar um pretérito do subjuntivo com o futuro do pretérito do indicativo, então eu tenho correlações possíveis e elas são bem variadas. Então, ele chegou ao local e foi bem recebido. Se chegar ao local, isso aqui é futuro de subjuntivo, tá? Parece infinitivo, mas não é não. A conjunção aqui, ó. Se chegar ao local, será recebido por todos. Será, ó, eu tenho futuro do presente do indicativo. Então, futuro do subjuntivo correlacionado com o futuro do presente do indicativo. Se chegasse ao local, pretérito imperfeito do subjuntivo, se chegasse ao local, seria recebido por todos. Vou combinar com futuro do pretérito do indicativo. Seria recebido por todos. Quando chegava ao local, aqui, ó, tudo que é imperfeito merece uma vainha, né? Pretérito imperfeito do indicativo. Quando chegava ao local, era recebido por todos. Pretérito imperfeito do indicativo. Quando chego, presente do indicativo, sou recebido por todos. Outro presente do indicativo. Beleza? Então, a correlação entre tempos e modos, ela tem a ver com o alinhamento semântico e sintático de verbos empregados na mesma frase. E aí eu preciso avaliar sempre o caso concreto, ou seja, a frase para ter uma noção de como ela está escrita. Então, isso aqui era só para você entender o que é esse alinhamento. E para você já entender que os verbos não têm que estar sempre no mesmo tempo e modo, não. Só que tem coisa que fica desalinhada, né? Por exemplo, assim, ó. Quando ele chegou ao local, será recebido por todos. Não tem jeito, né? Se ele chegasse ao local, será recebido? Não. Entendeu? Tem que fazer as relações serem estabelecidas de modo lógico. E aí vamos pensar nessas correspondências. Primeira coisa, você pode marcar os verbos, que às vezes facilita para você entender o que está acontecendo. Às vezes, se você marcar tudo, você não corre o risco de pular, né?
Aqui está dentro de uma citação, mas tudo bem. Então, ó, nenhuma moralidade pode fundar-se na autoridade, mesmo que a autoridade seja divina. Pode, presente do indicativo, combinando com presente do subjuntivo. Para ser fosse, ó, nenhuma moralidade poderia fundar-se na autoridade, mesmo que fosse divina. Aí combina, né? Porque aí consertar eu vou ter várias opções. Se os teus princípios morais te deixam tristes, podes estar certo de que estão errados. Os seus princípios estão. Se os seus princípios te deixam triste, né? Podes estar certo de que esses princípios estão errados, beleza? Tudo no presente. Os princípios deixam, tudo no presente do indicativo, beleza? Poderia, combina com fosse, né? Eu sempre vou ter mais de uma forma de... Aqui, ó. Se eles te deixassem tristes, não é? Você poderia estar certo de que eles estivessem errados. Aí você vai ter que mudar a frase toda. Então, aqui, ó, se os seus princípios te deixam triste, pode estar certo de que eles estão errados. Beleza? Posso colocar de que eles estejam errados também, não tem problema. É porque certo com estejam não vai ficar muito bom, né? O que acontece? O estejam é um presente do subjuntivo. E o presente do subjuntivo, ele indica dúvida. Então, como eu tenho assim, ó, pode estar certo, aí uma questão mais semântica, tá? Menos o verbo e mais o sentido. Então, pode estar certo de que eles estão errados, de que os princípios estão errados. Então, aqui é mais pela questão do sentido da frase mesmo. Aí, em outro contexto, Flávia, eu poderia, espero que eles estejam bem. Sim, né? Aí a expectativa, espero que eles estejam, né? Presente aqui, ó. Porque essa combinação, presente do indicativo com presente subjuntivo, ela é permitida, tá? O problema é que o sentido aqui é de certeza, né? O modo mais seguro de prevenir as revoltas é aqui, ó. Eu tiraria até esse que. É que eliminássemos sua matéria. É eliminarmos, por exemplo. Colocaria um infinitivo, né? O modo mais seguro de prevenir as revoltas é eliminarmos sua matéria. Melhor, né? Aqui eu usei um futuro, um infinitivo flexionado. Só marcar aqui que tem uma ideia de certeza. Foi o cargo que permitiu que se conheça o homem. Tá vendo que aqui é passado, né? Passado. Foi o cargo que permitiu que se conhecesse o homem. Foi pretérito perfeito indicativo, permitiu pretérito perfeito indicativo, se conhecesse pretérito imperfeito subjuntivo. Combinação também lícita. Tenho a impressão de que a exclamação "a pátria corre perigo" não seja tão terrível quanto a cultura corre perigo. Então, tenho a impressão de que uma coisa não seja tão terrível quanto a outra. Tá vendo? Um caráter mais hipotético, tenho presente do indicativo, no caso aqui, presente do subjuntivo. E aqui, ó, presente do indicativo, mas nesses dois não faria diferença, tá?
Então, tenho a impressão de que a exclamação não seja tão terrível, que uma exclamação não seja tão terrível quanto a outra. Fazendo, então, as referências, trocando. Nenhuma moralidade pode fundar-se na autoridade, mesmo que a autoridade seja divina. Se os teus princípios morais te deixam triste, podes estar certo de que eles estão errados. O modo mais seguro de prevenir as revoltas é eliminarmos sua matéria. Foi o cargo que permitiu que se conhecesse o homem. Ou que se permitiu conhecer o homem, né? Aí eu vou ter que tirar esse pedaço. Posso tirar esse pedaço aqui também? Foi o cargo que permitiu conhecer o homem. Tenho a impressão de que a exclamação "a pátria corre perigo" não seja tão terrível quanto "a cultura corre perigo". Nossa resposta, letra E, de estudei para fazer uma questão de correlação entre tempos e modos. Ai, Flávia, é muito chata. Não existe isso. Muito necessária. Isso é que é a verdade. Não tem chato ou não chato. Tem necessário e não necessário. No caso, é necessário. Depois, isso é um tempo composto. Aí eu já deixei até aqui tempo composto. Uma fórmula mágica, né? Já deixei até um... Ter ou haver mais particípio igual a ra. Isso daqui é pretérito, no caso aqui vai ser pretérito imperfeito do indicativo mais particípio. Vai ser igual a pretérito mais que perfeito composto. Claro que esses verbos têm que aparecer assim, ó. Tinha ou havia. Flávia, não entendi. Tinha ou havia mais particípio é uma construção de tempo composto, é uma construção fixa. Então, eu posso falar assim, ó. Ela tinha estudado muito. Ela tinha estudado muito é a mesma coisa de ela estudara muito. De ela havia estudado muito. Ele havia encontrado o livro. Ele havia encontrado o livro é a mesma coisa de ele o quê? Encontrara o livro. Tinha encontrado o livro. Só não é a mesma coisa do que a gente quer fazer, né? A pessoa vai lá e fala assim, ele tinha estudado, ele estudou, errou. Ele havia encontrado, ele encontrou, errou. Então, é igual a ará, é uma construção que remete a pretérito mais que perfeito do indicativo. Então, tinha ou havia mais particípio, eu uso o imperfeito mais particípio e ele vira pretérito mais que perfeito. Eu costumo brincar com vocês, e isso aí, essas músicas sertanejas que não nos deixam mentir. Não tem aquela música assim, todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa. Eu quero saber de quem que eu sou a pessoa. Não quero saber se eu tenho pessoa, não. Quero saber de quem que eu sou a pessoa. Então, não tem aquela música lá? Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa. É isso aqui, gente. É o pretérito imperfeito da vida de todos nós. Todo mundo tem uma pessoa na vida que é imperfeita, que não deveria ter passado pelo nosso caminho, mas que deixa aquela saudade que a gente fica até com vergonha de sentir. Então, é um pretérito imperfeito que vira mais que perfeito. Para todo mundo é imperfeito, mas você lá no fundo sente uma saudade e está sabendo que o trem é mais que perfeito. Então, pretérito imperfeito mais particípio é mais que perfeito.
Imperfeito mais particípio é mais que perfeito. É aquela pessoa imperfeita que lá no fundinho você acha que é mais que perfeito. Mas todo mundo sabe que é imperfeito, tá? Não é para pegar a pessoa de volta, não. Só para você decorar mesmo. Então, imperfeito mais particípio vira mais que perfeito. Imperfeito mais particípio é um tempo composto de mais que perfeito. Bom, se você soubesse isso aqui, você faria questão sem drama nenhum. O problema é que a gente, às vezes, não tem a menor noção, nem por onde que passa. A gente fala assim, o que é isso? Onde que passa essa questão? Tá nem sabendo, né? Aí eu tenho lá o seguinte. A dona, diligente, havia conseguido algumas verduras. Havia conseguido conseguira. Mais que perfeito. Tinha conseguido. E ela já pediu por duas formas. Então, conseguira e tinha conseguido. Conseguiu em nenhuma. Conseguia também não. Então, resposta letra A de amanhã vou estudar português. A de a vida sorriu para você. Você está estudando, está fazendo a sua parte, eu também estou fazendo a minha aqui. Então, a de amanhã tem sopa aqui em casa, tá vendo? Enquanto eu dou aula, o povo vai ali, faz a sopa. Eu tenho um aluno que, graças a Deus, ele e a esposa dele passaram no Tribunal de Contas, eles estão me dando maior força com a sopa. Já tem quase um ano que eles vêm fazer a sopa quase toda quarta aqui em casa. Então, assim, a vida sorriu para mim, tá vendo? Além de eles ajudarem com as coisas, eles ainda se dispõem a vir ajudar. Além da Nilda, que super dá uma força. Então, conseguira e tinha conseguido. Havia ou tinha mais particípio igual a fórmula de sucesso. Anota isso aí. Não precisa tatuar depois de passar, pode ser antes mesmo, né? Escrever no braço, 2 dias. Aí não esquece. Por fim, uma questão de transposição de passiva. Vamos pensar na transposição, como é que ela acontece? O flagrante de 2 assessores trocando figurinhas durante uma sessão foi divulgado, então flagrante foi divulgado pelas redes sociais. Só me interessa isso aqui, o flagrante foi divulgado, porque o resto não muda, pelas redes sociais. Está pelas, isso é agente da passiva, tá? O flagrante, sujeito, paciente. Foi divulgado, locução de passiva. Pelas redes sociais, pelo, né? Esse termo é o agente da passiva. O agente da passiva vira sujeito. As redes sociais eu até preferia que aqui, em vez de pelas, estivesse nas redes sociais. Mas, né, o que está aqui é pelas, é agente. Pelas redes sociais. As redes sociais divulgaram o flagrante. Então, sujeito virou objeto direto, o agente da passiva virou sujeito e o verbo transitivo direto. Então, as redes sociais divulgaram o flagrante. Notas esclarecedoras. Vamos fazer umas notas aqui. Quando dá transposição. Não posso mudar o tempo do verbo, né? Tem várias coisas que eu preciso observar, Vamos supor que eu tivesse aqui, voz ativa, voz passiva analítica, voz passiva sintética. Vou colocar um tempo composto, tinha recolhido os documentos.
e vou colocar um agente só para ficar mais legal. No local. Aos termos que eu tenho, o governo, que é sujeito, tinha recolhido, que é uma locução de voz ativa, quem recolhe, recolhe algo, os documentos e no local, a adjunta adverbial. Aí, na hora de fazer a passiva, ó, os documentos tinham sido, ao que eu tenho que acrescentar? Recolhido pelo governo no local. Tinham sido recolhidos, beleza? Aí depois eu faço assim, ó. Tinham-se, ou haviam-se, né? Recolhido os documentos. Vou deixar um espacinho aqui só para você entender. No local. Então, quando eu falo assim, ó, o governo tinha recolhido os documentos no local, eu tenho a voz ativa, ó, aqui, ó, o objeto direto da ativa vira sujeito da passiva. Não é isso? Ó, a forma verbal tem que manter o mesmo tempo. Se estava no pretérito imperfeito, composto, né? Só que é o mais perfeito aqui, vai ter que manter o mesmo tempo. Então, não posso trocar o tempo verbal, tem que manter o tempo verbal. Então, aqui, ó, vamos colocar o que tem que acontecer. O objeto direto da voz ativa vira sujeito da passiva. 2. Deve-se manter o tempo e o modo do verbo original. 3. Você viu que aqui eu coloquei no plural e aqui também? Eu vou ter um novo sujeito, né? Os documentos tinham sido recolhidos. Então, devem ser feitos ajustes necessários de concordância. Só os necessários, tá? Tem que fazer esses ajustes porque é um novo sujeito, né? Então, devem ser feitos ajustes necessários de concordância, porque a gente tem um novo sujeito. Eu vou acrescentar auxiliar de passiva ou partícula apassivadora. Para a formação de passiva, acrescenta-se auxiliar de passiva ou partícula o quê? Apassivadora. Então, essa já é uma situação, né? Aqui, ó, isso e isso. E o sujeito agente vira agente da passiva. O agente da passiva, né, é um termo introduzido por pelo ou de, que pratica a ação sobre o sujeito paciente. Na frase ali nas redes sociais, eu acho que era muito mais uma adjunta adverbial. O ideal seria nas redes sociais e não pelas redes sociais. Mas, enfim, a gente engole e vai no que está escrito, né? O que estava escrito aqui, se era pelas, foi divulgado pelas redes, as redes divulgaram. Mas, assim, não fica tão bom, né? Era melhor nas redes. Mas a correspondência está certinho. O sujeito paciente vira objeto direto, o agente da passiva vira sujeito paciente e o verbo aqui na voz ativa divulgaram. As redes divulgaram o flagrante, beleza? Então, quando da transposição, ó, eu tenho voz ativa, voz passiva analítica, voz passiva sintética. O objeto direto da voz ativa vira sujeito da passiva e vice-versa, né? Sujeito da passiva vira objeto direto na voz ativa.
Deve-se manter o tempo e o modo do verbo original. Devem ser feitos os ajustes necessários de concordância por conta do novo sujeito. Para a formação de passiva, acrescenta-se auxiliar de passiva ou partícula passivadora, e o sujeito da voz ativa vira agente da passiva, introduzido pelas preposições por, pelo ou de, beleza? Então, isso era tudo que a gente tinha que estudar dessa linda lista de verbo e pronome, porque aí, gente, fica mais fácil de você entender também como a sua organizadora vai trabalhando esses conteúdos, né? Muita matéria, claro, a gente sabe. Mas eu vou tentando organizar para vocês aqui. Então, a gente já sabe como esse conteúdo de verbo e pronome vai cair. E além das questões mais tradicionais, a gente também está lidando com questões menos convencionais, que são as de interpretação de texto, que aí, especialmente nas provas completas, a gente vai trabalhando esses blocos, né? Tem que trabalhar. Não temos tempo a perder, temos que trabalhar. Então, é o que temos para o momento. Mais um café e mais uma lista. Então, terminamos essa lista de verbo e pronome.